Boa tarde a todos. Mais uma vez, nos convidaram para vir a esta casa, nesta tarde. E aqui estamos, com a companhia de Jesus, o nosso mestre adorável, nosso amigo de todas as horas, com esses espíritos maravilhosos que aqui se encontram para nos tratar, para nos ajudar, e rogando a eles todos que nos façam sair daqui um pouquinho que seja melhores do que quando aqui entramos hoje. Esta noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu caminhava pela praia, em passos lentos, meio cansada, ofegante, e junto de mim caminhava o Senhor. E caminhamos, e lá na frente eu olhei para trás, e quando eu me deparei com as marcas dos nossos pés na terra, na areia do mar, eu vi que em muitos momentos haviam 2 pares de pés. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais cruciais da minha vida, havia apenas um par de pés. Entristecida, me voltei para o Senhor e disse-lhe: Mestre, por que nos momentos mais difíceis da minha vida tu não estavas comigo ali para me ajudar? Eu precisava muito de ti, Senhor, e tu me abandonastes. E ele, com aquele seu olhar doce, aquela sua voz melodiosa, vira-se para mim e diz: Não se preocupe, minha filha. Foi neste momento que eu te carreguei em meus braços. Eram apenas as marcas dos pés do Mestre, porque eu estava em seu colo. Então é assim Jesus para com todos nós. Ainda quando ele estava aqui entre nós, quando ele trouxe a boa nova reveladora para toda a humanidade, ele disse aos seus discípulos: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Vejam bem. Quer dizer, o bom pastor, aquela criatura que assume a responsabilidade, que no caso era ele com os seus irmãos menores, seria responsável sim sempre por cada um de nós. Ele não nos abandonaria nunca. Ele fez essa promessa para nós. Mas nós não paramos para tentar para a verdade que ele nos disse. Em um outro momento, ele diz: o pastor tem 100 ovelhas e busca colocá-las todas, recolhê-las todas à noitinha no seu redil. Mas ele vai contar e verifica que uma ovelha ali não se encontra. Ele deixa as 99 ali presas e sai em busca daquela ovelha perdida e atrás de volta. Assim somos nós. Nós somos ovelhas deste rebanho maravilhoso que é a humanidade terrena. Jesus assumiu com Deus, nosso Pai, o Senhor do Universo, a responsabilidade de nos encaminhar para este Pai. Tanto que Ele veio até nós, nos deixou esses ensinamentos maravilhosos que são o seu Evangelho. Nos colocando, se colocando, melhor assim dizer, à inteira disposição de cada um de nós. Jesus poderia dizer: olha, eu vou cuidar de vocês, mas eu vejo que vocês não estão nem aí, eu também não estou nem aí para vocês, se danem. Eu já alcancei minha situação boa, eu já evoluí, eu já passei por tudo isso que vocês estão passando agora. Eu cresci, eu lutei, eu sofri, mas eu aprendi. Não, este bom pastor
ser maravilhoso está aí presente em todos os lugares que nós estamos. Nós nunca estamos sozinhos. Ele, como enviado de Deus aqui na terra para todos nós, ele não nos abandona. Jesus é o governador planetário da terra. Vejam bem, ele é o governador planetário. E ele nos deu, para nós brasileiros, um governador também, que é Ismael. E a sua falange de espíritos que cooperam com ele neste processo de evolução do nosso país. Cada país tem o seu governador planetário. O nosso é Ismael, é o anjo Ismael. E toda a falange de espíritos que trabalham com ele. Cada cidade nossa tem o seu anjo guardião. Tem. Cada estado também tem. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Aquele espírito que nos protege. Aquele espírito que nos orienta quando nós estamos querendo nos desviar do caminho. É ele que está sempre ali disposto, pronto para nos ajudar. Foi ele que antes de nós reencarnarmos, como já era um espírito amigo nosso, ele, conversando conosco, se dispôs a assumir este compromisso junto a nós para nos ajudar durante a nossa reencarnação toda. Para nos instruir, nos orientar, nos mostrar o que nós devemos fazer de melhor para nós mesmos e também para o nosso próximo. Então, quando eu vejo alguém dizendo Deus me abandonou, a gente fala assim, eu não acredito mais em Deus porque Deus não está nem aí para mim, estou sofrendo horrores e Deus não está nem aí para mim. Para falar como Jesus dizia, criaturas de pouca fé. Criaturas de pouca fé. Porque está vivendo um momento difícil na vida e por isso acha que Deus abandonou? Vocês acham que Deus se compraz em nos ver sofrer? Como na antiguidade, sacrificavam virgens, sacrificavam crianças, sacrificavam animais, queimavam lá, assavam, vamos dizer assim. Quer dizer, Deus gostava de um churrasquinho de gente, de um churrasquinho de criança, de um churrasquinho de animal. Não, gente. O melhor sacrifício que nós devemos fazer por nós mesmos é sacrificar em nós os vícios que nós trazemos do nosso passado sombra, como nos fala Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Deus não quer que a gente vá caminhe 100 quilômetros ou que suba uma escadaria de joelhos para se ferir, se agredir, se flagelar. Deus não quer que a gente fique se açoitando, que passe fome, que faça jejum. Não! Não é isso. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós nos tornemos criaturas melhores. E para nos tornarmos criaturas melhores, nós precisamos destruir tudo aquilo que nós temos de pior dentro de nós. Que são em nós a maledicência, os nossos pensamentos que a gente às vezes não os segura a respeito de alguém pensando mal, os sentimentos que nós trazemos dentro de nós de ódio, de revolta, de vingança, de intemperança,
sentimento que nós trazemos dentro de nós, que a gente não está nem aí para o próximo. Estamos ouvindo, estamos vendo as coisas acontecendo perto de nós e a gente nem se abala. Foi dito lá no livro do Apocalipse, de João, que no final dos tempos nós iríamos ver tanta desgraça, tanta dor, tanto sofrimento, que os nossos corações endureceriam. E a gente vê. Quantas vezes a gente às vezes está conversando com uma pessoa, falando a respeito de um fato que aconteceu. Ah, é assim mesmo. É desse jeito mesmo que está acontecendo. Sei. As pessoas não estão se preocupando em tomar uma atitude para pelo menos auxiliar um pouco esse processo que nós estamos vivendo. Modificar um pouco para melhor. Modificando-se. Porque tem que começar em nós a mudança para melhor desse nosso planeta. Porque nós fazemos parte da sociedade humana do país, do planeta, desculpa. E essa sociedade é que tem que se modificar. Nós queremos que o prefeito seja melhor, nós queremos que os vereadores, nós queremos que aquela pessoa lá, o gerente de tal banco, seja melhor, o outro lá de outro lugar seja melhor, o governador, o presidente, deputados, senadores, todo mundo seja melhor, mas nós não mudamos nada. Agora, quem coloca eles lá no poder? Somos nós com o nosso voto. E se nós continuarmos a pensar da forma como nós pensamos, porque a gente não vota aqui no país, desculpe eu entrar nesse lance, mas se faz necessário também, aqui no Brasil, nós temos um grave defeito nas eleições. A gente vota naquele que a gente já pensa, por antecipação, que vai nos garantir alguma coisa. Né? Dinheiro, poder, cargo, é isso aí, muita gente faz isso. Ele vai lá em casa, ele vai passar lá em casa, ele vai deixar uma cesta básica, ou ele vai me ajudar, vai me dar um emprego, ou ele vai dar um emprego para um familiar meu. Não, eu vou votar para ele porque ele ajudou muito a minha classe, então eu vou querer que ele me ajude mais. Mas então nós temos que ver, gente, que a criatura que vai estar lá, ela não precisa ajudar. Ela não está lá só para ajudar a minha família ou algum amigo meu. Não, ele está lá para ajudar todas as pessoas daquele lugar. Está ali para fazer o bem para todo mundo. Porque para isso nós pagamos impostos. E não são poucos. Então nós ficamos colocando criaturas lá em cima que na realidade não vão fazer nada por nós, porque essas pessoas, elas estão mais interessadas em servir a elas mesmas, como nós, né? Aí a gente fala, mas o prefeito, nossa, ele não está fazendo nada, não. Mas a gente, se a gente puder, a gente faz o imposto de renda, como agora é época de imposto de renda, deixa eu aproveitar. Então, imposto de renda, eu vou deixar de colocar ali uns valores que eu recebi esse ano. Né? Não, eles nem vão perceber. O governo rouba também, vou roubar. O governo faz isso também, vou fazer. A gente não procura se mirar no que a pessoa tem de melhor, nós vamos atrás do que ela tem de pior. E isso é uma coisa generalizada. Ninguém fala, ele faz isso errado, eu não vou fazer, porque não me convém, porque não vai ser bom para mim. E é assim que nós devemos pensar quando nós vamos votar, quando nós vamos escolher alguém para a nossa comunidade, para a escola dos nossos filhos. É assim que nós devemos pensar. Pensar no todo. Pensar se essa pessoa é capaz mesmo de fazer o bem para todo mundo. De fazer as coisas que estão sendo necessárias ser feitas no momento. Isto
é que nós precisamos amadurecer em nós, porque nós queremos governos melhores, mas nós continuamos piores que os governos. A gente não, como diz, não pega toda a quantia lá que eles pegam, porque a gente não tem oportunidade. Porque se a gente tivesse, a gente pegaria também. Que nem que eles quiserem. Nós temos que parar e pensar. Se eu estivesse lá no lugar deles, será que eu resistiria à oferta de pegar para mim R$1 milhão? Aí nós queremos ajuda do anjo da guarda, nós queremos ajuda de Jesus, de Deus, de todo mundo. Só nós não nos ajudamos. É assim. Então o planeta está precisando de criaturas melhores, de criaturas que querem realmente o bem, mas não só dele, mas de todo mundo. Nós temos que lutar pelo bem, pela implantação do bem na terra. No Sermão da Montanha que Jesus deixa ali para nós um legado maravilhoso de orientações, está ali tudo. É só a gente pegar, abrir o Evangelho e ler aquilo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. E o que quer dizer esses mansos? São as pessoas que procuram conduzir a sua vida pautada no bem, na bondade, na humildade. E nós não estamos nem aí. Então nós precisamos começar a nos conscientizar, gente. Ainda ontem eu via na internet uns dizeres que o Chico contou, ainda quando estava aqui, para o Geraldinho, que era um rapaz que trabalhava no Jornal Espírita. E se tornaram grandes amigos. Então os dois entretinham conversações até altas da madrugada. E o Chico contou para esse Geraldinho, ele chamava ainda de Geraldinho. Olha, né, o carinho que ele tinha. Eu vou dizer em rápidas palavras porque o texto é muito longo. Ele contou para o Geraldinho que em 1950, mais ou menos, as potestades dos céus se reuniram aqui em cima do nosso país. Jesus, os seus anjos, os seus trabalhadores, os seus tutelados, todos eles. Porque já naquela época era para haver já a transformação do planeta Terra. Passar de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Mas, conversando, eles viram que nós não estávamos prontos. Nós não estávamos amadurecidos para herdarmos uma terra melhor. E aí o que eles decidiram? O que Jesus decidiu? Jesus então falou, olha, vamos dar 50 anos para a humanidade. Em 2019 vai acontecer tudo. Em 2019 termina, encerra todo esse processo. Então, 2019, a partir de 2019, não ficarão mais aqui no planeta Terra pessoas que ainda agem como eu acabei de falar que agem. Certo? Não vão ficar mais aqui. Vão desencarnar e vão para um outro planeta muito mais atrasado do que o nosso. Não herdarão a Terra, porque não estarão merecendo herdar a Terra. Porque aqui vai prevalecer o bem e não mais o mal. Ainda existirá o mal, mas não da forma como existe agora. Por isso nós estamos vendo mortes coletivas,
Acidentes de avião. Hoje mais vi lá, pessoal vindo da Turquia para a Itália, afundou o barco, 400 pessoas estão perdidas. Eles conseguiram salvar um pouquinho só de gente. Essas mortes que nós estamos vendo pipocando por aí são expurgos. Estamos expurgando as pessoas que não querem se transformar para melhor, que não querem ser pessoas do bem, pessoas que ainda não perdoam, pessoas que guardam rancor, que guardam ódio, que se vingam, que matam, pessoas que pensam mal a respeito dos outros, pessoas que só pensam no material, ganhar, não pensam em ser, que é o que deveriam fazer. Porque nós estamos todos aqui para sermos melhores, não para termos. Alguém aqui já observou num enterro alguma carretinha atrás carregando os bens da pessoa que está no caixão? Não, né? Então fica tudo. Como eu digo, a gente entra nessa vida nuzinho, porque ninguém nasce com roupa, né? Algum de vocês aí nasceram com roupa? A gente entra nu, para vocês verem. E sairemos apenas com a roupinha que foi colocada no nosso corpo, porque como espíritos nós vamos sair do jeito que nós chegamos lá. Então nós não levamos nada. É claro, aí vocês vão falar, não, mas espera aí, mas também então eu vou viver no barraco, não vou ter comida, não vou trabalhar. Não. Nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos dar o melhor para a nossa família, né? Nós precisamos nos vestir, nos alimentar, ter o remédio, ter o plano de saúde, termos o nosso carro para nos locomovermos mais facilmente, para passearmos nas férias, porque nós precisamos ter descanso também, porque estamos nesse corpo. Esse corpo precisa de descanso. O espírito não precisa, mas o corpo precisa. Então nós precisamos, as coisas que nós precisamos realmente, nós devemos adquirir. Mas tem gente que tem o supérfluo do supérfluo do supérfluo. E quanto mais tem esses supérfluos, mais ela quer ter. Aí sempre é pouco. Ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque ela não lembrou ainda que ela não vai levar nada. E quantas vezes desencarna o pai, já com seus 60, 80 anos, por aí. Rico, enriqueceu assim, maravilhosamente. Deixa uma tremenda herança para os seus filhos. Nós já vimos muitos casos de espíritos virem nos contar da revolta que eles ficam, que os filhos quase se matam para dividir a herança, quando não aquilo que o pai conseguiu com tanto sacrifício, trabalhando honestamente, os filhos que nada fizeram para conquistar aquilo, dilapidam assim, ó, gastam tudo. Quantos pais já vieram no nosso trabalho mediúnico reclamar dos filhos? Então, gente, nós precisamos usar essa vida para conquistarmos aquilo que Jesus nos disse. Vejam, Jesus nos deu todas as dicas e nós até hoje nos fazemos de surdos, de ignorantes, de todos os seus ensinamentos, porque não nos convém, porque nós estamos focados em outras coisas, nas coisas materiais. Jesus nos disse bem assim: acumuleis tesouros. Você manda a gente acumular tesouros, que a traça nem a ferrugem corrói e nem o ladrão rouba. Quais são esses tesouros? Os tesouros do Espírito. Os tesouros do Espírito. Estes são nossos. Vão conosco. É a nossa bagagem que nós vamos apresentar quando nós chegarmos lá. Porque vão nos perguntar: o que você fez na vida? Você trabalhou a benefício de alguém? Não. Você fez algum bem para alguém? Não. Você procurou aprender as coisas do Evangelho de Jesus para viver uma vida melhor? Não. Então, meu filho,
você está aflito, não é? Porque nós vamos sofrer as consequências. E lhes digo, o inferno não existe. O inferno é apenas, olhem bem, uma situação mental nossa. É uma situação de consciência nossa. Nós vamos nos arrepender amargamente de termos perdido as grandes oportunidades de fazermos o bem e não fizemos. Fomos relapsos. E aí não adianta invocar Jesus, não adianta invocar ninguém, nem Deus vai te ajudar. Porque Deus tirou as leis soberanamente justas e boas para todo mundo. Quem não participa dessas leis, quem não procura viver as leis de Deus, vai sofrer as consequências. Não porque Deus quer nos castigar. Não, Deus não nos castiga, Deus nos educa. É muito diferente castigar e educar. É bem diferente. Deus quer que a gente volte para o caminho do bem. Mas quando nós não fazemos tudo que devemos fazer para trilharmos o caminho do bem, nós sofremos as consequências. Plantar é natural, cada um de nós planta o que quer, o que pode, o que sabe. Mas na hora de colher, nós não vamos colher o que nós não plantamos, vamos colher exatamente o que nós plantamos. Por isso, nós precisamos orar e pedir a Jesus, o nosso mestre amorável, já que Ele se prontificou a estar sempre conosco, para que Ele nos ajude a plantarmos atitudes corretas, a deixarmos tanto os nossos vícios internos como os nossos vícios externos, que são muitos e estão por aí afora, como as drogas de toda espécie, como o sexo desregrado que a gente está vendo aí, quanta gente, quanta mulher tendo problemas de câncer de mama, quantos homens tendo que operar de próstata. O que é isso? Sexo desregrado. É o que a gente está vendo. Os jovens com 14, 15 anos já fazendo sexo. Sexo é para a procriação, não é só para o nosso prazer, não. A gente tem que pensar um pouquinho. E ninguém morre por esperar o momento certo. Ninguém morre. Porque na minha época, nós éramos obrigadas, as mulheres, a casarmos virgens. E não morremos por causa disso. Se as mulheres se impusessem um pouquinho mais ao respeito, muita coisa seria evitada para elas. E para os homens também, se eles também se impusessem respeito. Porque as mulheres deram seu grito de independência, mas copiaram do homem tudo aquilo que ele tinha de pior. Copiaram do homem tudo que ele tinha de pior. Agora, hoje as mulheres estão morrendo de infarto, de derrame. Por quê? Porque estão bebendo em exagero, estão se tornando alcoólatras, estão fumando além da conta, muitas até usando droga. O sexo que antes era só a partir do casamento, hoje elas já praticam sexo desde que entram na adolescência. Então isto tudo está causando os malefícios. São as plantações, é o plantio de cada um. Plante e colherá, se não plantar não vai colher. E vai colher o que planta. Nós colhemos direitinho naquilo que nós agredimos em nosso corpo físico. Vamos sofrer as consequências. Se eu falo mal do outro, eu posso ter um câncer na boca, um câncer de laringe. Viu? Se eu odeio, eu posso ter um infarto. Então é bem assim. Então vamos cuidar mais. Jesus está no leme do nosso planeta. Ele nos deixou os seus ensinamentos. Nós conhecemos todos eles. Vamos vivê-los. Só isso. E seremos felizes. Que o Mestre nos acompanhe por toda essa próxima semana. Muita paz a todos e obrigado por atenção.